Agora são 8 horas e 19 minutos, 8 e 19 desta quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Estamos no ar com o nosso Café com Leite. Seja bem-vindo você. Uma quinta-feira maravilhosa, bonita, ensolarada, aquela típica quinta-feira de primavera. Tá bonito o dia, tá bom pra gente tomar um cafezinho com os nossos parceiros, sempre aqui no nosso Café com Leite, também com o nosso entrevistado. Hoje está com a gente aqui o Ítalo Boeira, especialista em cultura empresarial. E a gente já coloca rapidinho na tela aqui, tá grandão, deixei muito próximo da tela aqui, né, Ítalo? E também com os nossos parceiros de sempre aqui, destacar que a gente coloca na tela agora. Os nossos parceiros estão com a gente sempre aqui, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores desde 1902, Cooperativa Piá, orgulho de sua origem, Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Também com a gente, Super Logradouro, está aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2h e vai até às 8 horas da noite. Açougue, padaria, setor de hortifruti, mercearia, está à tua disposição no final da rua Frederico Micaelsen, no bairro Logradouro, tá certo? E ainda Magazine Luiza, vem ser feliz, está precisando de uma tela, tem a pronta entrega, celular, tablets e televisores também, Smart TVs, para você ver a Inova, é só baixar o aplicativo, tá certo, pessoal? Estou de volta por aqui, aparecendo agora. Para quem está nos ouvindo, citar que estamos no Facebook, estamos em inova.tv.br, também aplicativos para TVs, baixa lá Inova TV, pode nos ver, e claro, pela frequência 87.5, nosso canal de áudio, tá certo? Quer nos ver? Vai nos canais alternativos, se não, siga com a gente que o conteúdo é pleno também aqui no rádio. Não é mesmo, meu caro Ítalo Boeira, nosso convidado mensal? Hoje veio diretamente de Gramado aqui para Nova Petrópolis. Como que está a nossa vizinha cidade de Gramado, meu caro Ítalo? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Bom dia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né, sempre muito satisfatório estar aqui, contribuindo, conversando com a comunidade, falando um pouco de como os movimentos empresariais estão acontecendo, né, um período de final de ano, onde muitas empresas estão se estruturando para fazer os seus fechamentos, fazer suas lições, né, tirar suas lições do ano, e também, naturalmente, planejar 2026. Né? E Gramado, como eu sempre falo, nesse final de ano ele passa a ter um movimento mais focado no Natal Luz, né? Então a gente observa, mas também tivemos eventos aí nos últimos meses, nos últimos dias, né, que foram bem assertivos, com bastante movimento na cidade, né? A própria Oktoberfest, né? O Festival de Gastronomia, né? Que traz também um movimento para a cidade. E agora acredito que tudo esteja invocado para o Natal Luz. Então é isso, um belo dia, um dia de primavera, céu azul, sol forte, né, para a gente poder estar conversando aqui de coisas positivas, coisas virtuosas para o ambiente empresarial. Exatamente. Ítalo Boeira, eu fiz uma provocação para ti ontem, né? Nós tivemos ontem uma entrevista aqui com a Sicredi Pioneira, esteve o Solon Stahl aqui batendo um papo, e a Sicredi Pioneira chega aos seus 300 mil associados. Há 3 anos atrás exatamente, foi em 2022, ou são 2 anos, 2023, não, foi 2022, exato, 3 anos atrás, a Sicredi Pioneira inaugurava nesse período aqui, não lembro exatamente a data, mas foi por aí, foi nesse período aí, 17, 21, não lembro exatamente qual que era a data, o seu projeto primeiro aqui em Nova Petrópolis, que estreou, que foi justamente o Espaço Sicredi. Sim. E esse Espaço Sicredi impulsionou a Sicredi de 180, não só esse, mas a filosofia e também nos outros locais onde que ela já inaugurou, impulsionou de 180 para 300 mil associados. E aí a gente comentou ontem sobre a importância de fazer um trabalho diferenciado. Perfeito. De buscar se diferenciar no mercado. Eu estou lendo um livro aqui, que é bem bacana, ele chama-se Estratégia do Oceano Azul. É uma metáfora bem interessante, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa metáfora aqui. E ela fala sobre, justamente, às vezes, tu olha muito para a concorrência. O que o concorrente está fazendo? Vou fazer igual. Quando vê, está tudo parece que geminado. É isso aí. Constrói a casa, constrói igual. É. E a provocação que a gente trouxe aqui é como
se diferenciar no mercado, como buscar se diferenciar e tornar a concorrência irrelevante. Inclusive aqui, ó, o título é isso aqui, ó. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Quando eu falei concorrência irrelevante, a pessoa, mas chegar a tal condição? Vamos entender melhor com uma pessoa que é especialista nessa área, então, com Ítalo Boeira, nossa entrevista de hoje, então, Ítalo. Isso é muito legal, quando a gente sempre vem aqui conversar, né, sempre está trazendo uma pauta que não fique distante da realidade do empresário. Acho que esse é o mais importante, né? Às vezes trazemos um conteúdo que não converge, às vezes, ou não aproxima da realidade da empresa, do empresário, do seu dia a dia, né? Bom, primeiro, eu queria contextualizar, né? Quando a gente pensa em estratégia, né? O que nos vem normalmente na cabeça, né? Preço, entregar mais rápido, vencer o concorrente. Quando a gente pensa numa estratégia, ter um retorno sobre o valor investido, o famoso ROI, ter um balanço, um equilíbrio nas contas. Então, quando a gente pensa em estratégia, normalmente a gente vai para uma linha mais pasteurizada, assim, uma linha mais comum, assim, uma linha onde todo mundo pensa da mesma forma, né? E aí também quando a gente coloca concorrência, eu naturalmente parto da ideia que eu tenho que vencer o meu concorrente, né? E eu sempre uso um desenho, né, que quanto mais você olha para o seu concorrente, mais parecido com ele você está, né? Então, quanto mais você deixa de olhar para o seu negócio, para aquilo que lhe movimentou a ser e fazer o que você faz, quanto mais você olha para fora, para a grama do vizinho, mais parecido com ela você está. E menos com talvez a necessidade de mercado ou com aquilo que é o seu diferencial. Então esse é um primeiro contexto que eu queria trazer, né? Quando a gente pensa de estratégia, tentar pensar em estratégia num conceito mais amplo, né? Que vai me levar a ter uma vantagem competitiva, né? Como que eu construo algo que me dê uma vantagem competitiva? Que pode ser preço, enfim, mas que não pode ser somente esses elementos que a gente se acostumou durante muitos anos tratar como estratégia. Então esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria trazer, né, só se eu não comentei contigo, mas esse livro eu li em 2012. 2012. Ou seja, eu estou bem atrasadinho em relação a esse. Porque, na verdade, isso aqui é uma reedição, né? É uma reedição. É uma versão já deve ter uns 20, 25 anos já. Então eu li ele. E ele foi muito importante para mim, né, contextualizando, no conceito do que eu iria fazer nas minhas transições de carreira. Né? Então, na época, 2012, acho que foi um pouquinho mais, 2014 talvez. Na época eu já pensava, né, mesmo mais jovem, né, quais seriam as minhas transições de carreira. Né? Vou pegar para o indivíduo agora, né? E, naturalmente, como consultor, né, você precisa pensar num produto, numa solução que esteja num oceano que não é o oceano que todo mundo navega. Então, esse foi o primeiro aprendizado assim, que eu tive desse livro. Né? Então, quando a gente faz essa analogia da estratégia do Oceano Azul, que é o livro, como que eu me diferencio num ambiente competitivo, que é o ambiente comercial, empresarial, independente do que você faz, né? Se eu sou uma rádio, eu vou ter competidores, outras rádios, outros que naturalmente tomam um espaço da atenção do ouvinte. Se eu sou uma loja de calçados, eu também vou ter outras lojas de calçados, vou ter o próprio e-commerce, né? Big techs digitais que vendem. Então, tem muitos mecanismos que disputam a atenção. Então, como que eu iria construir um produto do segmento de consultoria que pudesse ser diferenciado, que navegasse num oceano azul? Não sei, num oceano onde muitos tubarões já navegam e brigam, às vezes, só pelo preço, né? E não por uma entrega de valor. Então, esse é um ponto que eu aprendi lendo o livro, né? Qual seria a minha entrega de valor? O que eu poderia fazer que eu não disputasse só pelo preço? Então, naturalmente, quando você pensa numa entrega de valor, você precisa pensar numa palavrinha que é muito comum hoje e que lá atrás, para mim, já foi muito significativa, que é a experiência. Que experiência eu estava entregando para o meu cliente, né? Que tipo de experiência eu estou entregando? E quando a gente fala de experiência, a gente precisa trazer muitos elementos.
um dos elementos principais, talvez, é a jornada desse cliente, né? Como que eu construo uma jornada de experiência positiva, né? Porque eu sempre falo, quando a gente mede experiência, a régua da nossa experiência é sempre a experiência anterior. Na nossa vida é sempre assim. Se eu vou numa farmácia e eu sempre fui muito bem atendido, porém, na última vez teve uma quebra abrupta ali desse atendimento, não foi cordial, a entrega do produto não foi assertiva, não se preocuparam comigo, não me perguntaram se eu estava com algum outro sintoma para poder me encaminhar para um especialista ou até me indicar uma medicação mais assertiva, eu naturalmente vou usar aquela régua como a régua da minha experiência. Então, quando a gente fala de experiência, é tomar o cuidado nesse sentido, né? Qual é o padrão de entrega que eu estou tendo dentro dessa minha jornada? Mas, preliminarmente, né, quando a gente fala de experiência e associando a esse elemento do Sicredi, tem um ponto que eu considero essencial para isso tudo, que é ter uma cultura muito forte. O Sicredi tem uma cultura muito forte. Empresas como essas que tu tens como parceiros aqui, né, são empresas que têm uma cultura muito forte. E essa cultura, ela está alicerçada num propósito muito forte de entender o que ela quer fazer, para onde ela quer ir, qual o caminho que ela quer entregar, o que vai estar vivo ali no dia a dia, né? Então, falamos de muitas coisas. E quando a gente coloca tudo isso num grande cesto, né, eu naturalmente enxergo a minha concorrência como irrelevante. É possível ter essa visão. É possível. Esse mar azul... Está ficando para trás os navios piratas. É que na visão do empresário é muito difícil, porque vamos pensar na grande atividade do empresário. Muitas vezes ele é o cara que faz a cotação, vende, cuida do cafezinho, né? Vê se o banheiro está limpo, se o cliente está sendo bem atendido, se o produto tem estoque. Então, o empresário ele gira por toda a entrega do seu serviço, né? Muitas vezes, como eu brinco, né? Ele vai do 1000 ao milhão em algumas empresas, né? Ele cuida do detalhe até o mais complexo. Então, é difícil ele enxergar isso. Como que ele pode construir algo que agregue valor na sua entrega? Porque, no final do dia, ele está muito focado no operacional, né? Falávamos aqui de situações também, né? Então, quando eu preciso ficar muito focado no meu operacional, é muito difícil eu enxergar questões que possam me empurrar para um oceano azul, possam me empurrar para um campo de inovação, possam me empurrar para um campo de melhora da experiência do meu cliente, possam me empurrar para um campo de criatividade para entrega de valor, para uma maior entrega de valor do meu produto. Então, tudo isso a gente naturalmente entende do empresário. Mas, como empresário, né, é fundamental que ele consiga encontrar mecanismos, gatilhos de estar sempre em movimento na busca desse oceano azul ou de uma entrega de valor, de uma experiência positiva que possa colocar ele com uma vantagem competitiva junto aos seus concorrentes. Eu vou ser provocativo, porque as pessoas podem estar ouvindo agora ou nos vendo e se perguntando, eu quero exemplo, quero entender como é que pode funcionar aqui para Nova Petrópolis, como é que funciona para a minha loja. Tu falaste lá no início, tem as Big Techs, que são os concorrentes que antes não existiam. Antes tu olhava realmente para o estabelecimento do lado e dizia, ele está fazendo assim, então é assim que eu vou fazer. Ou assim assim eu já fiz. Ou copiou de mim. Agora tem a questão da internet, né? A internet, ontem mesmo, estava em casa, quando vejo, chegou aí uma van bonita, moderna, nem tinha visto, né? Daquele modelo ainda, chegou, foi lá no vizinho, fez uma entrega, e um produto que é totalmente encontrável aqui no mercado. E assim está funcionando, né? É assim que está funcionando a coisa. 2017, 2016, eu subindo aqui o elevador, né? O elevador nos elevando e um entregador com um saco grande no lado, assim, segurando. E ele disse assim, Sóstenes, veja bem, as pessoas compram até ração agora pela internet. Até ração. Isso faz já 7, 8 anos atrás. Teve a pandemia que impulsou muito essas questões aí. E aí eu trago uma questão Nova Petrópolis, né? Nova Petrópolis é um destino turístico. E eu acho que o turismo, o de maior valor é a experiência. Exatamente. Como se situar? Tem algumas empresas que estão
entregando um produto, talvez não a experiência. Exato, é isso que E tem algumas que estão entregando um serviço num fluxo turístico, mas talvez não esteja entregando a experiência de valor, aquela que tu te refere que precisa ser entregue para o turista não ir para outro destino ou para daqui a pouco... se for vamos trazer para uma questão que é palpável, né? Uma camiseta, essa camiseta verde, bonita aí. Essa minha aqui, fazer uma propaganda, comprei na Free Rush, daqui a pouco fazer uma live lá também, que uma loja que está fazendo um trabalho bem legal aqui na Petrópolis, né? Que entrega uma boa experiência. Um produto, se tu compra pela internet, por que tu vai comprar numa loja física? E o ponto, e agora indo para essa questão também, quero que converse essas duas, e aquilo que entrega um serviço, né, que é uma gastronomia, que é um produto, mas é um serviço, na verdade é prestação de serviço, o restaurante, né? Sim. O alimento é produto, mas acima de tudo, é a prestação de serviço. Como entender melhor essa questão? Acho que o primeiro ponto, né, Sóstenes, que a gente tem observado, até para quem vende produto, né, é que no final do dia tudo é uma experiência. Essa é a primeira dica que eu posso trazer para quem... A gente se acostumou durante muito tempo a experiência estar associada ao serviço, né? Então, eu vou lá cortar meu cabelo, é uma experiência. Eu chego lá, o barbeiro me recebe com um cafezinho, né? Eu chego no ambiente, tem uma poltrona me esperando, né? O cara tem um ambiente organizado ali, higienizou tudo, né? Me pergunta como é que eu quero o meu corte de cabelo. Então, ou eu vou no restaurante, a pessoa me recebe, pergunta qual é o meu nome, me direciona para a mesa, me oferece o cardápio, dá as opções que são as especialidades da casa, me oportuniza conhecer pratos da casa que são padrões, tenta harmonizar com alguma bebida, me oferece uma sobremesa no final e me dá um cafezinho cortesia. E pede para eu voltar ou avaliar o meu restaurante. A gente se acostumou à experiência estar associada ao serviço. O que a gente observa cada vez mais é que mesmo quem está no produto está preocupado com a experiência da entrega. Eu vou te dar um exemplo muito prático, que tu estava dizendo da tua camisa. Esses dias eu fui comprar um tênis, né, para corrida, né? E naturalmente, fui entrar na internet, entrei em vários vídeos do YouTube para ver qual era o melhor tênis para começar a correr, né? Entrei em vários aplicativos de venda de tênis e calçados, né? Fiz a pesquisa. Porém, onde eu fui realizar a compra? Numa loja física. E aí depois eu fiquei pensando muito sobre aquilo, né, Sóstenes? Mas e todo o trabalho que eu fiz anteriormente, que eu fiquei horas, dias na internet pesquisando, né? E aí cheguei lá, por que eu resolvi comprar na loja física? Eu entrei na loja porque o vendedor me gerou uma experiência. O vendedor me deu as opções. Então, aquele tênis que eu fui para comprar, eu comprei um outro, pelo mesmo preço, de melhor custo-benefício. Então, o vendedor criou uma experiência. O vendedor me oportunizou uma esteira para que eu pudesse caminhar e testar o tênis, né? Então, caminha ali 5 minutos ali para ver se tá ok. Bota os 2 pés, testa com uma meia cano alto, testa com uma meia cano curto, né? Pode ser que machuque teu calcanhar, de repente tu precisa com esse tênis correr. Então, o vendedor foi preparado pela empresa para me gerar uma ótima experiência. Então, esse é um ponto. Mas, no final das contas, é um tênis. Além disso, eu tinha a falsa ilusão que se eu comprasse na internet, eu ia ter uma condição melhor. A condição foi igual na loja. Qual a diferença da internet? Nenhuma. A internet saiu perdendo em relação à loja física. Por quê? Eu saí com o produto na mão, eu conheci melhor o produto, comprei um outro numa condição melhor e, naturalmente, fui estimulado a comprar outros produtos. Que isso é uma vantagem também. Eu saí de lá para comprar o tênis, comprei uma bermuda e uma camisa. Então, ele fez o que a gente chama de venda ali, né? De upsell, né? De poder vender algo que ele talvez eu não tivesse imaginado. Então, ele me empurrou para um campo de vendas
sem necessariamente, ou melhor, ele me empurrou para um campo de eu comprar sem necessariamente eu perceber que ele estava querendo vender, porque a experiência foi positiva. Então, o que eu quero trazer com isso? No final do dia, tudo é uma experiência. Quem tem serviço é uma obrigatoriedade, olhar para toda a jornada, desde a hora que o cara entra na porta do meu estabelecimento até a hora que ele vai embora. Se eu tenho um produto, também, desde a hora que ele entra no meu estabelecimento até a hora que ele vai embora, né? Aí eu preciso também entender como que eu atraio esse cara para a minha loja. O que leva de vantagem? O que seria uma vantagem? Então, por exemplo, agora eu cheguei aqui, tem uma loja de calçado aqui, bem embaixo, né? Aqui na galeria, né? Naturalmente, eu já olhei um tênis ali que eu achei bonito, que eu já tinha visto na internet. Mas ninguém nunca me contatou para vir visitar a loja. Seja me mandando uma mensagem, fazendo um post na internet, né? Tendo alguém ali que possa me convidar, né? Às vezes um vendedor, alguém que esteja ali. Mecanismos para que eu possa ir ao encontro dessa experiência, né? Então, esse é o ponto. Então, pegando o exemplo do Sicredi também, o Sicredi talvez fez um movimento contrário, né, Sóstenes? Enquanto todos os bancos fechavam lojas, né, agências, né, o Sicredi foi abrindo agências. Mas por quê? Porque ele entendeu que o atendimento de banco era um dos serviços que o Sicredi oferecia. Aquilo que a gente se acostumou há muito tempo, né? Ir lá, sentar, pagar um boleto e tal, isso mudou, mas ele agregou outras experiências. Hoje você vai num Sicredi para tomar um café, para marcar uma reunião, né? Dependendo das unidades, das agências, tem espaço para treinamentos, espaços para convenções, quem é associado tem um espaço disponível. Então, a relação com o banco não é a mesma daquela, talvez de quando o Sicredi foi fundado, ou talvez de quando boa parte dos principais bancos do Brasil foram fundados. A experiência mudou. Então, naturalmente, mudou a relação com o cliente. Então, se mudou a relação com o cliente, muda a minha experiência. Se muda a minha experiência, muda a minha entrega de valor. Se muda a minha entrega de valor, como que eu aproveito os meus elementos fortes da minha cultura para poder entregar isso? Então, no exemplo prático que eu falo para todo empreendedor, seja a farmácia, a barbearia, o posto de gasolina, olhe para a experiência do seu cliente. O quanto você está entregando algo de valor, né? Esses dias eu fui num posto de gasolina, estava dando uma pipoca, uma besteira, uma coisa simples, mas já me chamou a atenção, né? Dependendo do posto de gasolina que eu usava lá em Porto Alegre, quando eu morava lá, tinha um cartãozinho que tu ia preenchendo ali e ganhava uma lavagem, né? A farmácia, que pode ser o cliente fidelidade, né? Daqui a pouco você, tantos de compras, ganha um desconto para tirar materiais e produtos de beleza, né? Então, você cria um mecanismo para ele poder fidelizar contigo. Então, cuide da sua experiência. E, ao mesmo tempo, cuidando da experiência, esteja mais próximo daquilo que é a sua essência, daquilo que você faz. Se eu sou um posto de gasolina, eu preciso ter a melhor experiência como posto de gasolina. Se eu sou uma farmácia, eu preciso ter a melhor experiência como farmácia. Se eu sou uma loja de calçados, eu preciso ter a melhor experiência como loja de calçados. Então, olhe para a sua essência sobre aquilo que você faz e, naturalmente, entendendo aquilo que você faz, respeitando seus valores, respeitando a sua cultura do seu negócio e entendendo que, no final do dia, tudo é uma experiência e que essa experiência é medida pela entrega de valor, naturalmente, sua concorrência fica irrelevante. Dado Schneider, no evento Gramado Summit, primeiro que eu participei, deve ter sido 2019, se não estou equivocado, ele estava palestrando quando eu cheguei lá no evento. E o que me chamou a atenção era o tema da palestra. E eu acompanhei um pouquinho da palestra, mas nem consegui na totalidade, mas foi suficiente. Vem muito ao encontro, corrobora com o que tu está dizendo aqui. Ó. Ele traz a seguinte metáfora. No final das contas, ou no final de tudo, algo assim, tudo é venda. Então, digamos assim, a gente está se vendendo, a gente está vendendo um produto, no dia a dia a gente está se vendendo, tudo é uma forma de vendas.
Só que para vender bem agora necessariamente é uma experiência. Tu aprofunda mais ainda essa questão. Exato. Porque a venda é oferecer algo, mas oferecer algo com valor, né? Com esse cuidado de uma forma curada, como tu citaste. Não é só. Tu disseste uma frase, uma expressão, que às vezes falta, a gente percebe no dia a dia, que é: retorne aqui, volte aqui. Às vezes tu vai no local, assim, a experiência faz com que tu volte. Mas às vezes aquele que está atendendo esquece de dizer para ti: olha, quando vai voltar novamente? Chega aqui, gostou? Retorna. Não, tu atendeu, tchau, foi, esse passou. A gente tem vários mecanismos. Essa semana mesmo, né? Eu estava dando consultoria para algumas empresas lá de Santa Rosa, né? Região noroeste do estado. E eu estava comentando muito sobre isso, né? Para o pequeno empresário, né? Donos de estabelecimentos pequenos, né? E eu falava: você precisa construir um vínculo com o seu cliente, um vínculo até emocional, né? De que ele possa, num primeiro momento, ele entra como um comprador, como alguém que está ali trocando, né? Numa relação mercantil, né? Você entrega algo para ele, ele lhe paga. Nasce assim, mas ao final ela não pode ser mantida somente sobre isso. Ao final tem que ser algo que remeta a uma relação emocional, de dizer: eu vou voltar aqui, eu entrei como um comprador e saio como um amigo, entrei como como é que eu posso falar, dentro de um banco, um cliente, e saio como um sócio, ou como alguém um dono, um dono, estão dizendo, exato, associado. Exato, um associado. associado. Sou associado, agora ele é dono. Perfeito. Opa, eu quero. Isso é parte de mim. Isso é parte de mim. Então eu preciso também, entre outras coisas, talvez trazer mais pessoas, indicar pessoas para estar dentro da agência. Aliás, foi isso que aconteceu com a Sicredi. Porque passar o período de 3 anos, de 180 para 300 mil associados, não foi somente porque foi feita uma estrutura física, não foi somente porque as salas estavam lá, foi porque alguém começou primeiro mudou a sua percepção de banco, dizendo: opa, aqui tem uma coisa diferente. Gostei, vou fazer. E testemunhar, um amigo meu disse: eu vou abrir uma conta aqui. Exato. Vou abrir uma conta aqui. Aliás, vou até trazer o outro que não foi, que tu conhece muito bem, a pessoa que disse que eu levei para conhecer aqui o Espaço Sicredi aqui no Petrópolis. Jonas Cardona Venturini. Vou lá conhecer, gostei, né? E daí começa a ter aquela propagação de uma informação positiva. Exato. E traz mais gente. Exato. Hoje esse é um mecanismo muito comum, né, sócio? Então a gente observa exatamente com clareza o quanto os movimentos pós-pandemia, né, foram movimentos diferentes de movimentos que a gente fez em outras eras. Não é que a gente tem um novo normal, né? Não, longe disso, eu não gosto de usar essa expressão. Ou que a gente tem um AP e depois um PP, né? Um antes pandemia e pós-pandemia. Não, a gente se ajustou ao que aquela era, aquele momento nos apresentou. Nós tivemos um incremento muito significativo também dos bancos digitais, né? Eu, particularmente, sou cliente de banco digital também. Então, mudou a relação com o banco. E também mudou a relação de vários outros mecanismos, né? Então, entre outras coisas, das big techs digitais, né? As próprias redes sociais tiveram um aumento significativo no valor das suas ações, né? Então, hoje, Facebook, Google, o valor das ações é muito maior. A gente está cada vez mais, não digo dependente, mas atuante no meio digital, né? Então a gente observa movimentos que não tinham antes, né? Então, será que a loja física perdeu espaço? E aí, ao mesmo tempo, a gente observa movimentos diferentes, né? Então a gente observa que tem um Sicredi fazendo esse movimento, né? Tem redes de restaurante se mantendo mais fortes, né, na entrega da experiência, encontros presenciais voltando com mais força, né? Então, eventos, summits, né, que estão voltando. Por quê? Porque no final das contas a gente quer ter uma experiência positiva, a gente quer ter o contato. Então, o mecanismo que a gente talvez tenha se acostumado durante muitos anos, num período
antes da pandemia, que as coisas eram mais previsíveis, mais estáveis, mudou drasticamente porque a gente teve um incremento muito mais forte, que é o incremento tecnológico. Então, aquele empresário que tem o seu negócio pautado nos seus princípios da sua fundação, mas que não consegue encontrar novas soluções, não estimula a criatividade, não cria as conexões certas, não observa os movimentos de mercado, não entende que eu preciso mudar atividades que antes eu fazia da mesma forma, olhar para a inovação não como algo que vai me agredir, e olhar como algo que eu preciso trazer para dentro, não entender que as mudanças incrementais são necessárias muitas vezes do negócio. Se ele não conseguir olhar esses mecanismos, e não é por ordem natural dos tempos que daí ele ficou defasado, não, é porque ele não olhou para os movimentos que estavam acontecendo. E hoje a gente tem muitos movimentos que são observáveis aqui, de empresas que estão aí 20, 30 anos e que estão fazendo suas transições internas. Estão lá observando que, a forma como eu sempre fiz não dá para fazer. Né? O que eu sempre vendi, talvez eu não consiga vender agora. Agora eu preciso vender uma outra coisa. A experiência que antes era medida por isso, agora tem que ser medida por outros elementos. Né? A minha entrega, que antes era pautada somente em compra e venda, hoje a minha entrega tem que ser pautada, talvez, em outros elementos da venda. Né? O que antes eu cuidava do cliente somente no processo de compra e venda. Hoje eu preciso ter mais mecanismos de atração, de captação, de venda propriamente, de retenção desse cliente, de indicação desse cliente. Então, as coisas estão um pouco diferentes. Então, para aquele lojista, né, de Nova Petrópolis, que eu falo, observe o que você tem de bom do seu negócio. O que eu faço muito bem? O que eu faço muito bem é atender o cliente. Ok, então como que eu pego isso e trago mais pessoas para dentro do meu negócio? Valorizo o que eu tenho de bom. Qual é o meu produto que eu entrego de forma diferenciada em relação aos demais? É esse produto. Então eu vou botar esse produto como um carro-chefe. Vou divulgar, vou apresentar, vou trazer mais pessoas para conhecer esse produto. Então, a experiência que eu quis trazer da loja física para a loja virtual é exatamente essa. Se você não estiver preparado para criar uma experiência positiva para o seu cliente, não é porque você perdeu para a Big Tech, é porque você perdeu para você mesmo. Tá aí, pessoal. Hoje, então, Ítalo Boeira, nosso consultor, especialista em cultura empresarial, já com a gente, acho que o segundo ano, né? Ou terceiro? Já, acho que né? 2 anos já estamos nos perdendo aqui no tempo aqui, né? É assim, o Jonas já está sétimo ano aí. E o Ítalo foi indicado pelo Jonas e já estamos no segundo ano aí trazendo conteúdos importantes para a nossa comunidade, conteúdos de qualidade, né? De grátis. É o nosso cafezinho que a gente serve no final. Nosso café, é isso aí. A gente serve aí para os nossos ouvintes e espectadores com a parceria sempre, né? Que ajuda a servir aí, que estão proporcionando essa experiência, os nossos parceiros Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Está na tela aqui, atrás de mim agora nesse momento. Também com a gente está a Sicredi agora aparecendo, né? Seguida também a Cooperativa Piá, Orgulho de sua origem. Deixa eu colocar na nossa tela aqui para aparecer quem está vendo, né? Os nossos parceiros aí, né? Petrópolis Boulangerie, do Grupo Padaria Petrópolis, presente na sua vida há 70 anos, o superlogradouro está aberto, vai até meio-dia e 30, depois reabre às 2 e segue até às 8 da noite, Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Ítalo Boeira, obrigado pela tua participação aqui, uma baita entrevista hoje, né? Muitos insights aí para os nossos ouvintes, para eles melhorarem aí, terem mais rendimento e quem sabe até tornar irrelevante a concorrência, né? É um papel contínuo. Um papel. Eu falo que é como escovar os dentes e tomar banho, né? Tem que fazer todo dia. Tem que olhar para a estratégia todos os dias. Tem que fazer todo dia, escovar o dente e tomar banho? Todo dia. Tem. Então, assim, o que eu posso trazer como mensagem final, pense o conceito de estratégia atualizado na versão de hoje.
o que a gente aprendeu de estratégia pautada somente em preço, concorrência, esmagar a concorrência, serviu para um outro momento. A estratégia de hoje é: olhe para o seu negócio, crie os seus diferenciais competitivos, entenda os movimentos de mercado, aprofunde cada vez mais no que você tem de forte na sua cultura, na sua essência. Entenda que os movimentos de hoje não são os movimentos do passado e, naturalmente, você vai observar que a concorrência não é relevante. O que é relevante é o seu negócio com o seu produto, a sua venda. Até trazendo aqui por uma questão que é muito aplicada também nos negócios, que é a questão da guerra, né? Tem até livros que falam sobre a estratégia da guerra. Mais comum a arte da guerra. A arte da guerra. Eu até tenho um livro que eu estou começando a ler também, que é a arte da guerra nos negócios. E se for analisar, né, até a guerra mudou. Exato. A guerra mudou muito. Hoje é drones, hoje é outra tecnologia, hoje são outras armas que são utilizadas. Então, se até a guerra, na acepção literal da expressão, que é um querer, né, afetar o outro, atingir o outro, mudou, como é que o negócio vai ser o mesmo? Né? Então, são muitos elementos, né? A gente sabe que hoje as principais disputas do mundo, elas são disputas comerciais, né? Então, hoje pode ter uma disputa e é triste, mas ainda temos disputas físicas, né? Disputas que naturalmente matam pessoas, né? Inviabilizam regiões, mas a maior disputa hoje do mundo são disputas comerciais, né? Então, hoje é interessante entender que você, que é um pequeno empresário da cidade de Nova Petrópolis e região, hoje a sua disputa, ela é uma disputa comercial também, mas é com você mesmo. Observe quais movimentos você fez nos últimos anos e o quanto a sua estratégia esteve voltada para gerar uma melhor experiência para o seu cliente. Perfeito. Fechamos, pessoal. Obrigado mais uma vez. Ítalo Boeira, especialista aí na área de cultura empresarial. E a gente volta amanhã, sexta-feira. Já citei os nossos parceiros, então vou me despedindo aqui, desejando a todos uma excelente de uma quinta. Aproveita esse dia primaveril. Ah, que bonito, né? Dia bonito. Dia bonito aí para aproveitar e curtir. Bom, nós vamos comer uma cuquinha agora da Padaria Petrópolis para a gente aproveitar bem. É sempre uma experiência muito boa vir aqui dar entrevistas, porque há um cuidado em servir um café, uma ótima cuca, um ambiente agradável de pessoas. O sócio se preocupa com a experiência. Então, você que tem um negócio precisa se preocupar com a experiência do seu cliente, para daí sim a sua concorrência se tornar irrelevante. Tá aí, pessoal. Fechamos. Desejando a todos uma ótima quinta-feira. Até mais. A Inova Multi é a revolução na comunicação. Imagine ter o melhor da rádio FM e da TV digital em um só lugar. Com a Inova Multi,